Live Conexões na sua 27ª edição. E hoje para conversarmos sobre opções, juventude, acompanhamento e projeto de vida. Nós cumprimentamos a todos que nos acompanham pelo YouTube da TV Unifateia, pela Rádio Nova FM 107.3 e também pelo Facebook da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida. Live Conexões sempre tem o objetivo de levar informações das mais variadas vertentes para reflexão e é sempre pontos de vistas não conclusivos, mas reflexões que nos abrem possibilidades de conexões. Hoje, com o apoio da Padaria Princesa e também do Restaurante Central e Adega Central de Lorena, com vinhos Central da Lorena, com marca própria aqui da nossa cidade. Então, vamos convidar os nossos convidados de hoje, que vão falar sobre a nossa temática. E nós vamos convidar a Sabrina Tomasi, Leandro Brum, Rodrigo Greco. E logo mais nós teremos conosco o Padre Neymar Schuster. Sejam todos bem-vindos e eu vou começar com a apresentação dos breves currículos, onde também começaremos com a apresentação de cada um. Sabrina Tomasi é jornalista com MBA em Comunicação Corporativa e quase 2 décadas de atuação como âncora nos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. Implementou o primeiro podcast da Prefeitura de Porto Alegre e é criadora do podcast Âncora de Carreira, sobre empreendedorismo feminino e materno, que mantém de modo independente há 2 anos e tem sido veiculado também pela nossa Rádio Nova FM 107.3. Graduanda de Psicologia, tem formação como mentora de mulheres pelo programa UMA, trabalhando sobre os pilares da comunicação, carreira e maternidade. É integrante da equipe de acampamento de casais da Arquidiocese de Porto Alegre, o ACAMPS. Sabrina, sempre uma grata satisfação tê-la por aqui, já pela 3ª vez. Que bom que você está conosco. Obrigada pelo convite, mais uma vez. A gente está falando hoje do tema opções. Tem uma opção que eu fiz já há alguns anos, é dizer sim para os convites da Irmã Zenilde, que é sempre um grande aprendizado. Então, obrigada pela confiança mais uma vez. Gratidão. O Padre Leandro Brum Pinheiro, ele é padre salesiano, tem mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em ensino-aprendizagens de línguas pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. É graduado em Teologia pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo, Unisal. É graduado em Letras, Língua Espanhola e respectivas pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. Padre Leandro, grata satisfação, que bom que você nos presenteia com sua presença hoje aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, irmã Zenilde, boa noite, Sabrina e Greco. Uma alegria a gente poder falar daquilo que é o nosso carisma, né? Falar daquilo que nos move o coração, o trabalho com a juventude e, sobretudo, nesse papel fundamental que nós temos como adultos de acompanhá-los nas suas opções. Então, é uma grande alegria poder estar aqui para a gente partilhar os diversos pontos de vista sobre esse cuidado e esse carinho que a gente tem com os nossos jovens. Gratidão. Rodrigo Greco, ele é defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, onde atua como advogado de pessoas de baixa renda, mais especificamente na área de família. É cantor e compositor católico, com pelo menos 3 discos lançados. Integra a equipe de acampamento da Arquidiocese de Porto Alegre, o ACAMPS, de casais. É casado com Sabrina Tomasi, com quem tem 2 filhas, Luísa e a Maria. Seja bem-vindo, Rodrigo. Acho que o seu microfone está fechado. Opa,
Pronto. Então, agradeço o convite, agradeço a saudação, né, irmã Zenilde, cumprimento também a Sabrina, cumprimento aqui o Padre Leandro, e dizer que é uma alegria estar participando aqui desse espaço, desse momento, desse programa aqui, que a Sabrina a gente já compartilhou, já me partilhou das outras participações dela aqui, e enfim, a minha colaboração aqui da experiência que eu pude ter, as minhas impressões que eu tive, mais como artista e participante de movimentos jovens aqui há bastante tempo, já que já dá para ver que eu já deixei de ser jovem há bastante tempo. Então, poder falar um pouco disso, né, e partilhar, né, aquilo que a gente tem como artista e como participante. Gratidão, Rodrigo. Também estará conosco logo mais Padre Neymar Schuster. Padre Neymar Schuster, ele é padre diocesano, filósofo, teólogo, pastoralista, tem grande experiência no trabalho com juventude, foi assessor do Serviço de Evangelização da Juventude no Regional Sul 3 da CNBB, responsável pelo Serviço de Animação Vocacional do Regional Sul 3 da CNBB, animador vocacional na Diocese de Montenegro, no Rio Grande do Sul, coordenador diocesano de pastoral pela mesma Diocese de Montenegro, no Rio Grande do Sul, possui larga experiência na formação de jovens seminaristas e hoje ele é pároco também. Sejam então bem-vindos e vamos então começar essa nossa conversa sobre opções. Opções, cedo ou tarde, dizia aqui numa live Luciano Marques de Jesus, cedo ou tarde, nós nos deparamos com a pergunta: qual o sentido da vida? E para responder a essa pergunta, qual o sentido da vida, nós logo nos perguntamos onde nós estamos, de onde viemos, ou essas grandes questões existenciais, para onde vamos. Cedo ou tarde também nós nos deparamos diante da pergunta: o que eu preciso ser, fazer, criar, gerar, falar, para ser contribuição para o mundo sendo feliz? Essa, quem sabe, sejam as principais questões para conversarmos nessa noite e, entre cantos e reflexões, vamos começar a nossa conversa. Padre Leandro, do seu lugar de fala, do seu lugar que vem nos trazer essa dimensão do acompanhamento, enfim, como é que começamos essa conversa hoje? Muito bem. Acho que o nosso lugar de fala sempre determina muito a nossa percepção de mundo. E eu venho do mundo das escolas. A minha vocação nasce na escola. Hoje eu tenho a graça de trabalhar em 2 escolas como diretor institucional. E a escola é um espaço privilegiado, né, quando a gente fala nessa dimensão de nós como educadores, porque é um espaço em que nós temos os jovens. É o espaço natural de fluxo de jovens. E ali eles precisam encontrar em nós essas possibilidades de apoios nessas escolhas. É interessante pensar como as nossas estruturas escolares precisam crescer muito nessa dimensão do acompanhamento juvenil e como nós precisamos tomar esse espaço que é nosso de adultos como apoiadores desses projetos de vida que estão nas nossas mãos. Hoje, os colégios salesianos, por exemplo, de onde eu falo e qual é a minha referência, nós temos um trabalho muito sério de acompanhamento e ouvindo um pouco do Greco e da Sabrina nessa experiência de grupos juvenis, esse é um espaço privilegiado dos nossos colégios, né? É um espaço onde esses jovens podem se reunir, podem discutir, podem falar, podem viver aquilo que gostam e ali se descobrir enquanto pessoas, né? Os grupos da JS, os grupos juvenis, nos quais se tornam espaços de fato de escolhas. A gente vai percebendo que também na dimensão pedagógica, a gente vai caminhando para uma dimensão de escolhas, né? Hoje nós temos um grande desafio, que é o novo ensino médio, que vai proporcionar a esses estudantes também a opção de escolha daquilo que eles pretendem e pensam como futuro. Então, nesse ponto de vista, a gente percebe que a escola é um espaço privilegiado. Um espaço em que os jovens começam a fazer escolhas fundamentais de vida e começam a ter essa base na qual eles vão construir os seus sonhos, os seus projetos. E talvez uma pergunta inicial que a gente pode fazer justamente é essa: como nós temos aproveitado esse espaço escolar?
para sermos de verdade esses acompanhadores dos jovens. Há muitas iniciativas, de maneira muito específica, da Rede Salesiana Brasil de Escolas e dos setores de pastoral. Eu falo da minha inspetoria, nós temos um curso de acompanhamento espiritual e acompanhamento vocacional e acompanhamento juvenil, de maneira geral, que foi assumido pelas escolas. Agora, como colocar isso em prática, né? Como nós nos darmos conta desse nosso papel de adultos que ajudam os jovens nas suas opções, nas suas escolhas, na construção dos seus projetos de vida. E certamente nós olhamos para cada um de nós, da nossa história, da nossa experiência, dos nossos acompanhamentos, de como chegamos onde chegamos, para podermos, sim, termos essas bases, né, de acompanhamento juvenil. Então, nesse lugar de fala, eu gostaria de iniciar justamente com esse desafio, né, de um espaço privilegiado de trânsito da juventude e dessa necessidade nossa de adultos de podermos ajudá-los, de podermos estarmos aí como referências, como ajudas, como caminhos que podem apontar para algo do seu projeto de vida. E aqui, né, esse lugar de adulto, que ele também carece de acompanhamento, né? Para que eu possa acompanhar nas diferentes fases de vida, eu preciso também fazer a experiência de ser acompanhado ou acompanhada nas minhas diferentes fases de vida. Esse processo de iniciação à vida cristã, proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos ajuda a perceber essas coligações, né? Em cada fase da nossa vida, há uma forma diferente de amadurecermos a fé, de maturarmos a nossa dimensão humana, enfim, porque é sempre iniciático, né? É sempre um processo iniciático. Rodrigo. Olá. Bom, aqui então, saindo vou aproveitar então aqui do meu ponto de vista, né, do meu lugar aqui, eu posso dizer que o fato de ter sido, ainda ser, né, um compositor católico, mas o compositor católico é uma coisa que agora a gente já sabe formatar, porque a música católica virou gênero de música do mercado, né, então, mas isso não era assim, né, nos anos 80 a gente tinha o nosso Padre Zezinho, e um pouco mais do que isso, e era isso. Eu toquei violão, criei as minhas músicas, eu fazia, e aí para chegar onde a gente precisa chegar aqui, sempre refletindo, né, a minha condição na época de jovem, e tentando sintetizar o que a gente faz em canções, né? A canção nada mais é do que a síntese, tenta buscar uma síntese de sentimentos para tentar devolver aquilo em forma de canção, daquilo que se sente, daquilo que se vive, daquilo que se partilha, daquilo que se convive, daquilo que se é, né? E foi essa é a minha trajetória, né? Tentar sintetizar os sentimentos, tentar buscar no meu convívio com os outros, na época, com os outros jovens, e devolver para eles as minhas canções, né? Hoje eu percebo mais claramente que era isso, talvez a dificuldade hoje, eu faço 50 anos esse ano, aos 50 anos olha, falar de novo com esse jovem. Hoje eu tenho mais propriedade e facilidade de falar com casais e com adultos, né? Mas na época, né, essa trajetória que me levou às gravações de discos, a ter minhas músicas cantadas, então, pelos padres cantores, né, isso nasceu lá ao natural, num meio, no grupo de jovens, onde a gente viveu todo esse momento e esse lugar que o Padre Leandro fala, né, da gente tentar, a gente está apreensivo e tentando absorver aqui qualquer sinal que nos ajude a viver, né? Qualquer sinal que nos ajude a nos orientar. E tomando um pouco a liberdade de falar um pouco da minha história de jovem, assim, eu falo muito disso, eu me lembro, ao falar isso, eu me lembro dos anos 90, que eu já era um jovem mais velho, e já tinha tomado algumas decisões na minha vida, e era a época que eu fazia mais canções, porque eu já podia observar melhor, assim, os outros jovens mais novos vivendo aquilo que eu tinha acabado de viver. Eu sou filho de militar, né? Meu pai era oficial do Exército e eu estudei em colégio militar. Mas não sou militar. Então eu tive, naquele preparo, naquele tipo de escola que se apresentou para mim, que era uma escola voltada para formar os militares mesmo. Era muito franco e muito honesto nesse sentido. Olha, vocês estão aqui, poucos de vocês aqui vão para fora da força, ou das forças, né? Eu percebi, principalmente no ensino médio, o segundo grau na época, que não era a minha vocação ser militar, né?
a despeito de ser bastante fácil para mim ter optado por isso. E na época, por vivenciar aquilo que eu estava já tendo uma prévia do que seria a minha vida e do que era a vida do meu pai, assim, eu fiz a opção pela negação. E eu acho que ao ter tido essa oportunidade de optar vendo, não, eu não quero isto, eu não quero ter este tipo de vida, eu absorvi aquela forma de optar para fazer outras opções na minha vida, dizendo, sempre olhando para todas as coisas que eu tinha, as oportunidades que tinha ao meu redor para ser, e dizer, antes de dizer, olha, eu quero muito optar por isso, dizer antes, olha, optar por isso nunca era uma coisa só que aparecia para mim. Eu fico imaginando os jovens hoje, deve ter muito mais coisa para optar do que no meu tempo, mas era muita coisa que eu queria. E aí o desafio sempre foi buscar orientações, algum tipo de iluminação, algum tipo de orientação e de experiência para poder dizer, olha, eu gosto de todas essas coisas aqui, porém essa aqui tem algo que eu não vou conseguir, que eu não gosto, eu não quero optar por isso por causa disso. Eu não quero optar, por exemplo, ser médico porque eu realmente não sei lidar com a dor alheia, a dor física alheia. Eu não tenho eu reconheço quem tem esse talento, né? E assim, ó, experimentando, observando várias coisas, até hoje na minha vida, assim, nas opções grandes, ao invés de tentar ver qual que é a mais sedutora, a que mais me agrada, eu tento tenho a tendência ainda a observar nelas o que pode vir a me desagradar ou a me frustrar, assim, fortemente, e assim eu vou tentando eliminar as coisas dessa maneira. Então, nesse sentido, assim, a minha contribuição inicial é tentar fazer o que é entender que, às vezes, mais fácil do que saber o que eu quero é saber o que eu não quero. As coisas que a gente não quer de verdade, a gente não as quer de maneira mais sólida do que as que a gente quer de verdade. Bacana, vamos deixar reverberar então já que um indicativo, né, de como fazer algumas opções. Eu posso optar por aquelas que eu quero ou posso começar a eliminar pelas quais eu não quero. Excelente. Depois, Rodrigo, você pode cantar uma música para nós depois da fala da Sabrina, pode ser? Sabrina. Eu já fico aqui colhendo do que os dois falaram, assim, fazendo 1000 conexões, né? Como são sempre boas as nossas conversas aqui, né, Irmã Zenilde? Mas o meu lugar de fala hoje é de alguém que, aos 43 anos de vida, ainda está fazendo opções. Então, talvez essa seja uma boa ou uma má notícia, mas as opções não cessam, né? E acho que isso é um processo importante, continuado, que a gente possa fazer boas escolhas sempre. Opções a gente faz milhares ao longo do dia, né? E, na verdade, muitas vezes a gente não presta atenção nas escolhas que a gente faz. E muitas vezes a gente usa a frase, eu não tinha escolha. Mas, no fundo, se a gente tomar consciência das pequenas escolhas que faz, talvez a gente tivesse uma outra conduta, talvez a gente estivesse em outro lugar, talvez a gente estivesse se relacionando com outras pessoas, né? Então, eu acho que é uma palavra que o Rodrigo falou e que é o que marca o que eu estou fazendo aqui hoje, talvez seja a questão da experiência mesmo. Compartilhar experiência é algo que eu estou, aos 43 anos, construindo, assim, solidificando a importância de compartilhar experiências, porque talvez coisas que sejam muito fáceis no nosso processo, ou que tenham acontecido de modo natural, a gente não dê tanto valor como aquelas que a gente tem que correr atrás. E eu tenho, na minha história, a bênção de ter sempre vivido em grupos, né? De uma família numerosa, de ter entrado nos grupos de jovens bastante cedo, porque eu tinha uma irmã mais velha que já me levou para isso, de ter seguido nesses grupos enquanto jovem, depois de ter conectado com grupos de casais e estar neles até hoje. Então, a gente acabou, assim, vivendo essa bolha de pessoas que tinham valores semelhantes aos meus, uma vivência semelhante que as minhas, mas famílias muito diferentes, opções profissionais muito diferentes. Então, hoje eu escuto como especialistas e doutores lá no meu podcast, pessoas que eu conheci adolescente, que a gente foi compartilhando trajetórias e que nos ajudaram, direta ou indiretamente, a fazer as minhas escolhas. Né? Porque a gente foi trocando ideias, foi compartilhando angústias, porque sim, é angustiante fazer escolhas, né?
Então, poder ter as trocas é importante. Então, dentro da minha trajetória que me traz até aqui, eu sou jornalista e acho que ali eu qualifiquei as minhas perguntas. E hoje, como estudante de psicologia, eu tenho qualificado a minha escuta. Mas o meu pilar, aquilo que eu me encanto cada vez mais, é a comunicação. Né? As trocas que a gente faz, o quanto a linguagem é importante para que eu compreenda o universo do outro, que o Padre Leandro falou da questão de percepção, né? As nossas percepções são muito diferentes. Hoje, vocês que estiverem acompanhando essa live, se forem contar para um colega depois o que foi essa live, cada um vai contar de um jeito, porque prestou atenção num momento diferente, numa fala diferente, numa entonação diferente, alguma coisa chamou mais atenção que outra. Nós temos narrativas completamente diferentes. Então, o outro é sempre um universo de aprendizado, né? E o aprendizado que não é necessariamente o formal. E eu trago isso porque eu estou me desconstruindo nesse sentido, porque eu sempre fui atrás muito de certificação, de título, o conhecimento acadêmico e valorizar essas coisas, e às vezes não valorizar tanto a experiência, que eu, passando dos 40, preciso aprender a valorizar. Então, ano passado, eu fiz um processo de formação e mentoria, em que a gente faz toda uma linha do tempo mesmo, e repassando alguns pontos e reconhecendo que ali foram viradas e aprendizados importantes. E daí uma dessas amigas que eu conheci da época de grupo de jovens, há uns 2 anos, apresentou a sua tese de doutorado sobre o estudo sobre cuidado afetuoso, e ela usou a perspectiva da experiência como metodologia científica. Então, assim, comprovando cientificamente o quanto da nossa experiência produz conhecimento, inclusive acadêmico. Então, assim, eu estou exatamente nesse processo de valor da experiência. E daí entra essa questão da mentoria. E o que é a mentoria? Ela não é uma aconselhadora, assim, ficar dando palpite na vida dos outros. O processo de mentoria é colocar a experiência à disposição. E a partir da tua experiência, ser um pouco de espelho para aquele que ainda não passou por isso. E não é necessariamente, pode ser com os jovens, por exemplo, que queira de repente está pensando em fazer jornalismo, falar com uma jornalista, ou uma mulher que está em atividade no mercado de trabalho se perguntando qual é o momento de ter filho. Então, vou falar com alguém que já passou por essa experiência. Então, com perguntas em que a pessoa vai chegar às suas conclusões, mas vai ter um processo nisso que é bem importante, que é delimitar as perguntas, porque não sei se todo mundo é como eu, mas eu tenho muitas perguntas, e às vezes eu me paraliso de tantas perguntas. Então, a gente conseguir achar um processo em que a gente vai limpando o terreno da pergunta. Eu quero viajar o mundo. Tá, tu quer viajar o mundo? Como é que tu vai fazer isso? Né? Tu tem tempo para isso ou não tem tempo? Bom, então o teu processo de agora não é viajar o mundo, o teu processo de agora é arranjar tempo para viajar no mundo. O que tu pode abrir mão agora? Então, são perguntas até que a gente chegue naquilo alcançável, porque quando a gente quer dominar o mundo, a gente fica parado, porque a gente acha grande demais. Mas se eu der um primeiro passo, né, conseguir responder a pergunta que me faz dar um passo, aí eu vou. Então, é esse processo que eu acho que é importante para a gente sair das paralisias, mas começo, assim, com esse reconhecimento de que, sim, fazer escolhas é um momento difícil, pode ser bem angustiante, porque a gente, talvez até hoje, num mundo tão de vitrine, assim, a gente saiba que uma escolha nos faz abrir mão de muitas outras coisas, né? Que antes talvez a gente não tivesse tanta noção disso. E às vezes a gente pode ficar com a falsa impressão de que a gente pode conquistar tudo isso. E não pode, né? A gente tem que achar o caminho daquilo que a gente pode alcançar. Então, eu espero que a gente possa, assim, ter uma conversa, porque eu acho que esse momento também é um momento de experiência, de aprendizado e dizer sim. Eu brinquei, né? Dizer sim para irmã Zenilde é sempre bom, mas a gente também se expor aos sims, né? Que a gente sempre tem chance de ganhar e sair do lugar onde está. Que bacana, Sabrina. Vamos deixar aqui reverberar essa questão de estarmos atentos e despertos, né? Com os tempos e os espaços, o momento, se dar por conta com essa consciência do presente, viver o presente, né? E já falávamos aqui numa das lives o quanto que a distração não nos faz perceber um instante, o valor do instante, ou estarmos no passado, ou estarmos no futuro, e falávamos aqui já mais de uma vez sobre isso. Uma outra questão, outras questões que a Sabrina traz, que são várias, né?
essa questão de confiar na própria sabedoria, né? Se apropriar da própria sabedoria e empoderar-se a partir da própria sabedoria, que ela é muito importante. E, sobretudo, acho que nós entramos numa era diferente da era racional, onde a ciência era um pouco mais dura, um pouco mais racional, enfim, hoje as vivências são muito importantes. E a questão das opções que são permanentes, né? Desde o nascer até o morrer, são opções que a gente faz, opções se a gente reage, resiste, opções se a gente aceita ou não aceita, opções permanentemente, desde o amanhecer ao anoitecer, nós temos opções, fazemos opções, se vamos tomar água, se vamos deixar de tomar água, enfim. O Rodrigo nos brinda com uma música. Então, vamos lá. A canção se chama A Caminho. Olha, mantém esse rumo, mantém essa trilha, esse prumo, essa rota, e não te perderás. Mantém tua meta, mantém essa reta, porque a minha graça não há de faltar para quem crê, sou caminho. Sou corpo, pão, sangue, vinho, vinho. Olha, mantém tuas palavras, mantém o equilíbrio e a tranquilidade, que a dor passará. Mantém tua prece e os nossos momentos e ouvidos atentos para o que eu te falar, que o meu jugo é suave e o meu peso é leve, leve, leve. E assim te encontrarás. Dá-me a tua mão, quero me revelar. E assim vais encontrar. Quero te dizer, quem me vê, vê o Pai, vê o Pai, vê o Pai, vê. Excelente! Aqui na Live Conexões nós sempre temos, em quando em vez, um brinde de cantores que estão conosco. Padre Neymar Schuster, vamos lá, vamos chegar chegando, né, Padre Neymar? Seja bem-vindo, que grata satisfação. Já li aqui um pouco a sua apresentação. Boa noite, satisfação revê-los todos, né? E aqui estamos falando sobre opções, experiências, se apropriar da própria sabedoria, enfim, uma série já de uma primeira rodada já encaminhada. E você, Padre Neymar, o que nos diz aí na perspectiva profissional, vocacional, sobre opções? Opções é próprio de uma pessoa que é livre, né? A opção vem de liberdade e uma experiência de fé, né? Quero saudar o Padre Leandro, a Sabrina, o Greco, que estão conosco também, você, Irmã Zenilde, e todo mundo que está nos acompanhando. Vou partir daquele princípio que nós acompanhamos a nossa vivência de fé para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então, é digno uma pessoa que tem as condições necessárias para fazer opções, né? A gente deve preparar um ser humano para ter total condições de
de decidir, de optar e, ao mesmo tempo, de permitir que ele possa ter muitas opções na vida, porque a gente vai se encontrar cada um num caminho diferente. E tem um caminho reservado para cada um de nós. E vai ser feliz quem conseguir se conhecer, conhecer o mundo de possibilidades que hoje o mundo cria, e a partir desse momento também tiver coragem, tiver empoderado para se lançar num projeto de vida, porque precisa essas 3 condições: liberdade pessoal, tem que ter possibilidades, né? O mundo deve oferecer possibilidades, graças a Deus o mundo hoje oferece muitas possibilidades, mas também a gente tem que capacitar a força de vontade da pessoa para abraçar um caminho, porque escolher entre bom e ruim é muito fácil. Agora eu quero ver quando tu tem vários caminhos bons pela frente, então tu vai ter que pensar assim, o que vai casar mais comigo, com o meu jeito de ser, com as minhas aptidões, e que possa ser também uma coisa que vai agregar não só para mim, mas para as pessoas com quem eu vou conviver. Então, eu gosto muito do tema porque eu fiz meus 2 trabalhos de conclusão sobre a liberdade, tanto na filosofia como na teologia. Eu acredito muito que quanto mais a gente empodera uma pessoa humana, mais rápido ela vai se encontrar com Deus e consigo mesmo. E ela precisa dessas condições. Tem que ter um mundo de opções, o mundo hoje nos oferece mais opções. Tem que ter a possibilidade de ter liberdade pessoal, de não ser coagido a decidir, porque as coações são muito grandes. Então, aí que está a questão de ter presença de espírito, de ter autonomia, de ter caráter pessoal. E também tem que ter força de vontade, porque tem muita gente que tem bem claro o que tem pela frente, mas na hora de dar o passo, falta coragem. Estamos numa sociedade do medo. E aí, isso tudo impossibilita da gente ver as opções como um caminho aberto para a felicidade. Falou, então, o Padre Neymar trazendo para nós aqui a importância da dignidade. Fazer opções compete a uma pessoa que se sente digna, senão ela fica seguindo outras expectativas dos outros, seguindo o pensamento dos outros, crenças dos outros, porque ainda não se empoderou e apoderou da sua própria sabedoria, né? De si mesmo. Essa liberdade em fazer as opções, e por isso a importância de perceber quais são os caminhos que são apresentados a nós aí, neste momento, no instante da vida. Em qual fase seja na juventude, seja na criança, no adulto, na velhice, enfim. Obrigada, Padre Neymar, sempre uma grata satisfação tê-lo numa roda de conversa. Saudades. Padre Leandro, perspectivas e desafios nessa condição de acompanhamento? Eu ouvindo o Padre Neymar agora, me veio o link que eu gostaria de fazer, né? Realmente, a gente vive numa sociedade em que nós temos muitas opções, mas ao mesmo tempo, talvez a gente nunca teve tanto medo de tomar decisões. Eu acredito que um grande desafio, especialmente nós que acompanhamos a juventude, é formar uma rede de apoio para isso, né? O acompanhamento ele não é solitário ou individual, ele não é um peso de um único adulto que acompanha. Mas olhando e voltando, né, para a realidade das escolas, como é importante quando a gente consegue ter pessoas que de fato se preocupam com as opções dos jovens. A escola como esse espaço de escolha, e não só profissional, mas sobretudo de escolha pessoal, porque a escola é o lugar onde os jovens mais passam o seu tempo, né? Então, a escolha da escola, eu acho que ela também já começa a dar esse indicativo de que tipo de ser humano, de que tipo de opções fundamentais alguém toma. Mas, enquanto adultos, uma das grandes preocupações é essa rede de apoio. E formar formadores, formar acompanhadores, né? A irmã Zenilde trazia um ponto que, para mim, é essencial, né? Um adulto que se deixa acompanhar se torna um bom acompanhador. Né? E a gente vai se dando conta do quanto é necessário esse acompanhamento. Tomar decisões é o grande desafio do ser humano em qualquer fase da vida. Mas quando a gente tem aquela palavra amiga, a gente tem aquela pessoa que a gente confia, quando a gente tem essa ajuda profissional, eu ouvia a Sabrina falar da mentoria, né? Como às vezes a gente precisa de um processo de um profissional que nos diga, olha,
abre o teu olhar para isso, percebe isso. Então, é interessante perceber o quanto a gente vai se organizando enquanto instituição, seja igreja, seja escola, mas o quanto nós nos posicionamos junto com a juventude. Eu colocava que um dos desafios também é a gente, enquanto escola, talvez perceber o quanto esse papel é fundamental. O quanto esses jovens esperam de nós, instituições, essas posições e essas ajudas, né? Hoje, quando a gente olha, por exemplo, uma perspectiva da nova Base Nacional Comum Curricular, em que vai deixar o ensino médio aí com algumas opções para os jovens, como é que a gente, enquanto escola, se posiciona para dizer, olha, vamos ajudar essa gurizada, né, a encontrar o seu caminho? Que ferramentas a gente oferece para que eles possam se descobrir enquanto pessoas, enquanto profissionais? E uma coisa que a Sabrina falava que para mim é fundamental, especialmente no nosso carisma salesiano, essa dimensão do grupo, né? Como o grupo é um lugar especial de descobertas e de escolhas. O quanto a gente precisa investir nesses grupos para que os jovens se encontram, desenvolvam a sua identidade, conheçam, e ouvindo a história de vocês, assim, como é um processo bonito nosso eclesial, né, e também, falando do salesiano na escola, de como o grupo nos ajuda a tomar decisões fundamentais e a traçar nosso projeto de vida. Como no grupo nós temos, exatamente o que vocês falaram, né, pessoas muito diferentes, mas com coisas em comum que nos unem e nos ajudam a tomar essas decisões. Então, eu acredito que os grandes desafios sejam esses, né? A gente se colocar enquanto rede de apoio à juventude, né? A gente entender que a nossa missão é acompanhamento. A nossa missão é abrir a mente, abrir os horizontes, mostrar as opções, e são muitas, né? Ajudar no discernimento desses jovens, dar elementos, né? Nós temos aí uma missão muito grande enquanto adultos. Então, esse processo do acompanhamento, e, sobretudo, o acompanhamento do projeto de vida na fase da juventude, mais do que um desafio, ele se torna uma responsabilidade para nós educadores. A gente vê a perspectiva da educação brasileira indo nesse viés, né, de ajudar os jovens à construção desse projeto de vida, tanto que nós vamos ter um componente chamado projeto de vida no ensino médio. Isso é extremamente significativo, né? Quer dizer que a gente começa a se dar conta de que a gente precisa dar esse passo com eles. Então, eu apresento esses desafios, né? Formar os nossos educadores e, sobretudo, nos formarmos enquanto adultos para sermos, de fato, acompanhadores e deixarmos nos acompanhar. Investir na dimensão de grupos, né? Esses grupos que são não só os grupos juvenis pastorais que nós temos, mas, sobretudo, esses grupos de interesse, esses grupos de orientação, de ajuda mútua. Não sei, o Padre Neymar, eu vejo, tenha mais ou menos a minha idade, mas a gente tinha, a uma época, os chamados clubes vocacionais, né, que eram grupos menores em que a gente podia refletir, discutir sobre a vocação. Né? Então, investir nesses espaços menores de troca de conhecimento e, sobretudo, que a gente possa se abrir a essa possibilidade de sermos, de fato, acompanhadores dos nossos jovens. Né? Numa sociedade em que é tão difícil tomar decisões, que a gente possa ser uma luz, né, na vida desses que são enviados a nós, para que a gente possa dar esse passo junto com eles. Então, deixamos aqui reverberar essa questão da importância do grupo, né, espaços associativos, onde o outro me revela, eu me revelo através da relação com o outro, enfim. E também essa dimensão da rede de apoio, né, o que a gente pode fazer, de repente, se nós não temos alguém que nos alcance essa rede de apoio? Nós podemos criar a nossa rede de apoio e cuidarmos. Eu sempre acredito muito que a gente precisa buscar pessoas que sejam muito melhores do que nós, que já viveram experiências, que estudaram coisas diferentes. E essas partilhas agregam muito. E também percebermos as pessoas que nos conectam e conectam com a nossa essência. Essas reflexões, esses cafezinhos, né, Sabrina, que nós falamos tanto que não fizemos mais nenhum online, mas que são de tanta riqueza, essas trocas de vivências, de experiência. Rodrigo, e aí do seu lugar de fala, perspectivas, ou antes das perspectivas, os próprios desafios.
Então, assim, me reportando assim até um pouco do que essa canção que eu cantei aqui, eu contei para a Sabrina de uma experiência que eu tive, que na época que eu me apresentava ainda, a gente foi fazer uma apresentação na cidade de Santana do Livramento, né, na fronteira com o Uruguai, né, e é longe aqui de Porto Alegre, enfim, fomos fazer a apresentação e aí chegamos lá, era, por exemplo, um grupo de jovens grande que tinha lá, tem ainda lá, e a gente tinha uma relação de canções que a gente ia apresentar naquele evento, no show, né, e enfim, o show já estava chegando próximo do fim, nós vamos cantar mais uma, então foi um prazer estar aqui, a gente já se despedindo. E os jovens começaram a falar esta canção que eu cantei aqui, eles começaram a falar o título dela, né, para cantar essa canção, e aí, puxa vida, a gente não ensaiou, né, e agora a gente, tu lembra, a gente rapidamente nos olhamos assim na banda, será que sai, vamos lá, sai. E aí saiu, eles cantaram, ficaram uma alegria, não entendendo, porque essa música ninguém pedia, em lugar nenhum. A gente cantando no Brasil, cantando, tipo, semanas antes, cantando no Maranhão, cantando em São Paulo, mas ninguém quer saber disso aí, dessa canção, né? Por que será que eles queriam essa canção? E aí, terminada a apresentação, fui conversar com eles, e eles explicaram, olha, que essa música aqui, tem muita gente aqui que vai fazer vestibular esse ano. E a gente queria alguma canção que falasse do que ela fala, a essência dela é falar de perseverança, que eu acho que é uma palavra-chave quando a gente quer falar de opção, porque a gente tem liberdade para optar, quer optar, mas ao optar, a gente não pode ficar fazendo opções e mudando de rumo todo dia, ficar tipo um barco à deriva no mar, né? Esse é outro perigo que tem no mundo tão cheio de opções como a gente tem agora. Eu imagino... Eu tenho filhos, assim, filhos pequenos, eu fico imaginando o nosso trabalho que nós vamos ter, né, Sabrina, para ajudar essas crianças a se orientar nesse mar de imagens. Agora tem um mundo virtual, além do mundo concreto, né? E eles queriam essa canção porque ela falava em perseverança, e eu vejo na perseverança uma saída para aquilo que o padre Neymar falou ali, de capacitar a força de vontade. Praticamente a gente está falando de perseverança, capacitar a perseverança, né? A força de perseverar naquilo que uma vez está determinado, assim, a gente poder ter a crítica, saber das dificuldades, que nem a opção tomada, ela não vai ser daí por diante um mar de rosas, só porque eu escolhi, ou como o padre Leandro falou aqui, difícil é tomar decisões, né? Tão difícil quanto tomar as decisões é mantê-las, uma vez tomadas, né? E aí eu entendo assim que enfim, como uma das coisas mais importantes que a gente tem para nos iluminar assim nesse mar bravio, né, e cada vez mais, enfim, mais nebuloso, aquilo que a irmã Zenilde falou agora com a Sabrina, nossos momentos, nossos cafezinhos, nossos encontros, as nossas partilhas, as nossas conversas, e eu tenho que ser sincero nesse momento em dizer que eu não tive, quando uma vez na faculdade, já lá dentro, as nossas escolhas internas, eu não percebi muito isso na universidade. Da mesma maneira que eu percebi isso num colégio militar muito direcionado para o militar, na faculdade, que eu tinha toda aquela faculdade de Direito, né, a gente meio que se virou. Né? Não existia essas partilhas de rumo de vida, o que a gente quer, seja para o nosso ambiente, para a nossa vida profissional, seja para o nosso estado de vida, seja para o nosso tipo de vida que a gente vai levar, se é casado, se é solteiro, se é sacerdócio, se não é. A partilha disso não foi muito nesse ambiente acadêmico que eu encontrei, foi nisso que eu tinha fora. Eu acho que o meu grupo de jovens, o meu padre orientador, veja, ele influenciou muito mais na minha vida para eu ser defensor público e não ser delegado, que eu quase fui, passei num concurso quase, mas eu não queria muito aquilo lá não, o meu negócio é onde eu estou agora. Foi muito mais decisivo o que eu ouvi lá, isso combinava com a vivência que eu tinha lá no meu movimento de jovens lá, né? O delegado estava um pouco fora, né? Nada, né? Com todo respeito, assim, poderia ter sido, enfim, eu tenho vários amigos delegados, mas não era para mim, né? Mas esse tipo de discussão, esse cafezinho, esse momento onde a perseverança é semeada,
foram nesses encontros, né? De fora, nesses vários encontros, nossa, perdi as contas, né? E eu acho que a perseverança é aquilo que é a arte, talvez, de lidar com um pouco desse medo, né? Que agora eu não me lembro se foi o Padre Neymar também que falou do medo, desse mundo que nos inspira tanto medo, o Padre Leandro também falou desse mundo que nos inspira tanto medo na hora da gente decidir, né? Eu acho que é a perseverança e a espiritualidade, talvez o remédio, espiritualidade no sentido amplo, né? Não puramente religiosidade, caminho espiritual, aquele que cada um de nós resolve ter, né? É isto. Que significativa conversa, inteligente, tomar decisões é difícil, mas mantê-las exige bastante, né? Padre Neymar, vamos por aqui, Sabrina, pode ser? Vou deixar você para a última volta. Padre Neymar, desafios a partir do seu lugar de fala. Eu me senti provocado pelo Greco aí, ó. Se não foi na universidade, me lembrava, Greco, que para nós era o ônibus que a gente pegava de Viamão a Porto Alegre, que a gente discutia mais teologia aqui dentro da sala, dentro da universidade. Claro que a gente era um ônibus de seminaristas, nós estávamos em 40 lá, né? 20 resolveram dormir sempre na viagem, e outros 20 estavam ali, ó, repercutindo não só a teologia, tudo, né? Mas era papo, era discussão, era construção coletiva, era correção fraterna, era assim, muito entrosamento, muito grupo, assim como o Padre Leandro comentou, né? Eu vou olhar para o nosso universo, né? O universo presbiteral, o universo de comunidade. Se o Greco disse que talvez na universidade ele encontrou isso pouco, eu fico pensando como criar esse ambiente hoje nas nossas comunidades de fé, que muitas vezes são pequenas, que estão diminuindo o tamanho, que devem intensificar as relações, e nesse ponto permitir tanto um diálogo entre os jovens, mas eu gostaria de trazer presente o pensamento do nosso grande mestre espiritual da atualidade, o Papa Francisco, que ele diz que a gente vai aprender a sabedoria das decisões escutando os idosos também. E aí ele nos instiga muito, ele não dá o caminho, porque de fato é um caminho a ser construído, mas como retomar esse espaço de diálogo entre as gerações, que é bom a gente ter o nosso grupo, né, Padre Leandro? É bom a gente ter aquele grupo que nos apoia na hora que a gente só precisa daquele impulso para decidir, mas tem um pessoal que já decidiu, que já aprendeu a perseverar, que nem o Greco comentou, né? E eles podem nos ajudar nas horas das dúvidas, nas horas em que talvez a gente não sabe se tem que voltar a decidir de novo, se a hora é perseverar, se a hora é repensar. E os idosos, eles estão mais escanteados hoje do que a juventude, porque a juventude tem a promessa de rendimento, ele tem para oferecer o seu futuro. Mas o passado não é muito lembrado pela sociedade atual. Mas nesse passado, nesse pessoal de antigamente, a gente vê a força para poder nos orientar para a gente perceber até quando a gente acerta, quando erra. Porque eles vão trabalhar a linha do sentido. Eles já sentiram quando estavam acertando ou quando estavam errando. Então, eles podem nos clarear aquilo que nós estamos sentindo, se é só crise ou se a gente tem que repensar tudo. Eu acho que ali pode ser uma pequena chave, irmã Zenilde, né? Da gente criar também um espaço além de comunicação, do cafezinho, que é esse que a gente está fazendo agora, mas de provocar esse encontro entre gerações e deixar os sentidos falar muito mais do que o saber racional, mas o sentido que cada um na sua faixa etária, no seu momento, também tem para transmitir. Fica aqui, então, né, Padre Neymar, essa dica de embarcarmos na sabedoria dos que já passaram pelo caminho. Não para fazer igual, mas para ter como referenciais de decisão, né? Olharmos para trás, reverenciarmos aqueles que vieram antes, enfim. Eu vou aproveitar aqui, Sabrina, antes da sua tomada geral, e vou fazendo os nossos cumprimentos aqui. Eu percebi que aqui tem gente que nos acompanha e que não é católico. Realmente, hoje parece um assunto bastante católico, mas opções, grupos, experiência de fé, ele acontece em
todas as religiões. Enfim, a dimensão espiritual ela é muito maior do que os caminhos religiosos. Então, vamos acessando aquilo que é a nossa dimensão espiritual. Cumprimento aqui a Renata Gaspar, ela que é nossa colaboradora aqui, a irmã Elza Rodrigues, da Casa Maria Auxiliadora, a irmã Rosalina Lemos, de Rio do Sul, Santa Catarina, Wendel, Padre Leandro, um grande abraço, um grande pai no meio dos jovens. Jonatas Menezes, em sintonia, grande abraço. O Jonatas é lá do Rio Grande, não é? A Derba, salve Padre Leandro, a Laura Matos, boa noite, que rico debate sobre esses temas tão importantes na nossa sociedade. Tenho a alegria de ter a pessoa do Padre Leandro em nosso meio e nos ajuda muito nesse processo de projeto de vida. Eu acho que o Padre Leandro está tomando conta aqui da nossa telinha. Valeu, Padre Leandro. A Sandy, olá, CLJ Santo Antônio em sintonia. Opa, esse aqui é lá da Diocese do Padre Neymar. A Sandy, estamos reunidos no salão paroquial assistindo. Que belíssimo grupo reunido assistindo. Gratidão, Sandy. Pedro Fioravante, lá de Curitiba, boa noite, acompanhando. Wendel, queria escutar a música do Palhaço e do Sacristão. Canta pra gente, Greco, abraço. E a Maiara também, bate palmas. Sabrina Tomasi. Bom, essas lives que a Irmã Zenilde me convida, eu fico com a minha cabeça fervendo, assim, cada coisa que vocês falam já tem uns 3 blocos anotados, assim, de coisas que eu guardo para mim também. Mas vou pegar uma fala já que o Padre Neymar trouxe este mentor, né, que é o nosso grande mentor espiritual do momento, mas que ele é um mentor da humanidade, eu acho que queira ouvi-lo, que é o Papa Francisco, e conseguiu conectar, e mais uma vez me encanta, porque é o meu pilar, assim, a questão da comunicação, e ele conseguiu ultrapassar muitos muros e barreiras de preconceito, né, eu acho que preconceito é uma coisa que atrapalha muito as nossas opções, quando a gente fecha caminhos sem se dar a chance da experiência, que é algo que a gente já falou aqui, mas quando eu vim me sentar aqui para a live, estava aqui perto a Fratelli Tutti, e eu tenho, né, 1000 papeizinhos, anotações e riscos, e daí eu estava lendo um trechinho que eu até deixei separado aqui, porque eu disse, eu acho que isso tem a ver com essa live, e queria compartilhar. Então, eu sei que tem pessoas que não são católicas, mas se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na minha vida de jornalista, foi circular por ambientes que não são os meus. E fui fazendo amizades e contatos, e claro que hoje, talvez eu tenha em muitos lugares, eu acabe me acostumando com a postura de ET, porque, né, dentro do grupo de católicos eu acabo tendo pensamentos que eu trago de fora, do pessoal da tecnologia, da inovação, da comunicação, lá no grupo da inovação, que tem um vocabulário todo peculiar, eu acabo trazendo coisas da Igreja Católica, mas eu acho que transitar em diferentes grupos nos ilustra, né, e nos quebra preconceitos e nos amplia as opções, né, porque a gente descobre outros caminhos e formatos e maneiras de resolver os nossos problemas, de quando a gente fica dentro da nossa bolha. Então, bom, mas enfim, aqui daí no capítulo 3, que é pensar e gerar um mundo aberto, diz o seguinte, que eu acho que a gente comentou aqui de muitas formas, mas eu acho que vale frisar. O ser humano se faz de tal maneira que não se realiza e não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser por um sincero dom de si mesmo aos outros. E ele não chega a reconhecer completamente a própria verdade, senão no encontro com os outros. Só me comunico, e isso está sempre grifado, né? Tudo que falo de comunicação, eu acabo grifando por aqui. Só me comunico realmente comigo mesmo à medida que me comunico com o outro. E, então, o Papa Francisco fala muito da cultura do encontro, né? E eu acho que quando eu ouvi a primeira vez ele falar de cultura do encontro, me pegou, porque me identifiquei nisso, né? Que a gente trouxe até aqui. Eu acho que eu me construí, eu acho que eu fiz as perguntas que precisavam ser feitas, porque me deparei com pessoas que me provocaram isso, né? Então, essa pandemia me fez me questionar uma série de coisas. E acho que além de mentoria, acho que além dos grupos, acho que além das escolas, às vezes a gente precisa inclusive de psicoterapia para a gente fazer esse autoconhecimento e perceber, às vezes eu falo lá, faço psicoterapia e comentava esses tempos de quanto, gente, nunca fiquei tão longe de grupo como estou agora na pandemia. Isso fez falta para mim, porque eu me constituí no relacional, né?
me relacionando com os outros. E essa foi o período que eu mais tomei decisões sozinha, sem ter tantos espelhos à minha volta, assim. Então, acho que na tomada de decisão, nas opções que a gente faz, o outro é muito importante. E o padre Neymar falou assim, no encontro consigo e no encontro com Deus, né? E o outro nos ajuda nessas duas dimensões, porque é falar de autoconhecimento, e outro me ajuda a me autoconhecer, e se assumir o compromisso de autoconhecimento, de saber quais são, como o padre Neymar falou, as minhas aptidões, as minhas habilidades, os meus limites, as minhas competências, os meus sentimentos. Quando eu reconheço os meus e descubro que eles são únicos, eu descubro que dentro do outro também tem essa peculiaridade, né? E daí eu talvez me torne um pouco mais tolerante nos meus relacionamentos. Então, acho que essas aberturas, esses diálogos, esses encontros são importantes para que a gente possa fazer as melhores opções, né? Não as perfeitas, nem as mais corretas, mas as melhores opções. Fica aqui, então, essa dica, né, Sabrina? Esse diálogo aberto, o Papa Francisco ainda traz, né, o mais importante, para além de tempos, né, mais importante é abrir caminhos, iniciar processos. E esses caminhos e esses processos, o mais importante não está no ponto de chegada, e, de repente, nem no ponto de partida, embora precise acontecer, mas está no processo, né? É o processo que nos ajuda a compreender, flexibilizar. E essa dimensão da pedagogia do encontro do Papa Francisco, né? Sem medo, sem expectativa e sem julgamento. Oxalá o dia que a gente chegasse a se relacionar com todas as pessoas, com todos os grupos, com todos os pontos de vista, sem medo, sem expectativa e sem julgamento, né? Nós estaríamos dentro de um processo de liberdade muito grande. E aqui a gente vai agradecendo os nossos rádio ouvintes da Rádio Inova FM 107.3, aos nossos internautas do YouTube da TV Unifateia e também os que nos acompanham pela Inspetoria Nossa Senhora Aparecida, a página do Facebook. Os nossos apoiadores, né? E aqui um grande abraço para o Júnior e a Patrícia da Padaria Princesa, que nos ouvem no momento e já mandaram um recadinho por aqui. E o apoio também do Restaurante Central, a Adega Central aqui da cidade de Lorena, juntamente com vinhos. E os vinhos lá do Rio Grande do Sul, que carregam também a marca aqui da nossa cidade. Padre Leandro, diante desse cenário, né? Prospectivas, o que fazer? E a gente aqui poderia até adentrar, né, nessa realidade. Por exemplo, nós vivemos numa geração diferente da geração que está vivendo hoje. E quanto que foi forte, sem julgamento, do certo, do errado, do bom, do mal, enfim. Mas as agenciadoras da formação da pessoa, né? Esses agenciadores, a família, a escola e a igreja marcaram uma época que foram os grandes agenciadores de formação. E hoje já não mais podemos dizer que a formação consiste apenas e está na mão desses agenciadores. Pode ter alguma falência aí no processo de alguma delas. Como é que a gente pode encarar isso? Quais são as perspectivas? O que podemos fazer? Eu acredito muito que dentre as muitas, mas uma das grandes vantagens do nosso tempo é esse resgate da humanidade da pessoa. Então, para mim, o acompanhamento ele passa para muito além da dimensão institucional, né? Eu acho muito legal a gente falar dessa dimensão da família, da igreja, né? E daria um outro debate muito interessante. Mas eu costumo dizer assim, que para acompanhar alguém, a gente precisa só de duas coisas, ou melhor, não só, né? Mas de duas coisas essenciais. A primeira é investir tempo, né? O acompanhamento exige que a gente tenha tempo, que a gente, no bom sentido, perca tempo com os jovens, que a gente seja ouvido, que a gente seja coração. E essa é a segunda coisa, né? O acompanhamento, ele exige coração. Quando a gente se propõe a acompanhar alguém, ajudar alguém a fazer escolhas, a gente passa por uma dimensão muito forte que é da empatia, né? É do caminhar junto, é do se colocar junto. Isso, assim, é uma verdadeira pedagogia, né? De quem caminha do lado.
Então, eu acredito muito que esse tempo humanizado que a gente vive, esse tempo em que essa dimensão humana parece que ela aflora nas nossas relações, porque quando a gente fala de um café, de um grupo, quando a gente está falando disso, né? Desse contato humano e muito simples. Mas o acompanhamento, ele passa por isso, né? Passa por tempo e passa por coração. Né? A gente precisa se colocar junto com a gurizada, com a juventude. Né? É uma graça a gente poder dizer que no meio das nossas correrias, e a gente começava, né, irmã Zenilde, falando um pouquinho antes da live, o quanto a nossa vida é corrida, mas o quanto o nosso papel de adultos, acompanhadores, e que queremos dar nossa contribuição para essa geração é fundamental. Né? E para mim, realmente, assim, ó, vocês trouxeram a expressão que para mim é a mais querida do Papa Francisco, né, que é a cultura do encontro. Né? É no encontro que a gente conhece e se reconhece. É no encontro que a gente contribui e aprende. É no encontro que a gente se dá conta de qual é o nosso papel e do quanto a gente precisa, de fato, se colocar junto com a meninada. Então, para mim, a grande perspectiva é essa. É que nós encontremos tempo e encontremos coração. E ponhamos coração nessa missão que nos é confiada. Né? Eu estava vendo aqui a meninada toda ali que falou no chat, né, muitos aqui de Rio Grande. É uma grande graça a gente poder ter esse tempo, a gente poder conversar no informal do dia a dia, mas sobretudo nos momentos formais e dizer, sabe, a gente se sente até orgulhoso quando ouve o jovem dizendo assim, olha, padre, que bom te ouvir, que bom que tu tens tempo, que bom que a gente, não porque é o padre, não porque sou eu, né, mas porque tem a oportunidade de ter alguém. Né? Quantas gerações passaram tomando decisões sozinhas, ou mesmo por medo, por vergonha, por falta de referenciais. E a gente tem isso na mão. Né? Então, essa, para mim, é a grande perspectiva, né, de acompanhamento. Então, aqui vai ficando, né? É importantíssimo a gente encontrar alguém para conversar, para organizar os nossos conteúdos internos. Só o bate-papo já nos ajuda muito. E até alguém deve estar pensando aí, como outro dia alguém dizia, o que fazer diante daquelas situações limites, daquele momento limite da nossa vida que às vezes a gente não acha mais sentido para continuar a viver. E aí a gente pode dizer com a mesma força, com a mesma coragem que a gente pensa em tirar a nossa vida, nós podemos ter a mesma coragem e a mesma força para continuar a viver. Rodrigo Greco. Então, eu tentei aqui destacar algumas coisas aqui do que o Padre Neymar falou e do que o Padre Leandro colocou aqui para dar mais uma contribuição aqui nessas perspectivas, né? O Padre Neymar falou da questão dos idosos, mais de ouvi-los e tudo mais, dessa geração que já passou, que já teve o seu auge, assim, já ficou mais para o passado, né? Ao mesmo tempo que o Padre Leandro traz uma informação que eu acho muito importante, que é a de reconhecer essa geração de jovens, né, dessa geração que está, acho que era isso que se referia, sobre o resgate do humano, né, acho que foi nesse sentido a humanidade que eles tentam resgatar, e que acho que tiveram um grande desafio em tentar resgatar nessa pandemia, ter um pouco de encontro, né, a gente teve que se reinventar, aliás, estamos aqui nos reinventando, fazendo um encontro em várias cidades diferentes, mas eu queria falar sobre gerações, né, uma coisa importante para ser levantada aqui, para ser falada, que eu me lembrei da frase ao observar o Padre Leandro falar com bastante otimismo e gentileza em relação aos jovens que estão vindo, que estão sendo acompanhados, a gente cuidar com o que eu vejo muito hoje nos meus grupos dos homens de 50 anos, porque eu sou um cinquentão, e eu percebo assim uma certa como é que eu vou dizer, um sentimento, eu acho que ele é recorrente na história, que é de como é que eu vou dizer, um pouco assintoso em relação à geração que está vindo, né?
E para quem quer acompanhar e para quem quer mostrar, ajudar os jovens a ajudar os outros, né, a fazerem as suas opções, é muito importante ter cuidado com a tal da amnésia geracional, né, que é o que aparece muito pulando nos nossos grupos, que é a amnésia geracional? A amnésia geracional a geração que está no seu auge e esquece de quando era jovem e nada sabia, né? Deixa de ouvir esquece que muito daquilo que ela sabe, ela ouviu dos mais velhos, e tem um certo desprezo pelos mais novos que estão começando achando que a geração está perdida, né? E eu tenho um especial assim incômodo quando eu escuto isso de maneira assim recorrente, geralmente de forma de humor, assim, essa geração agora é muito sensível, é muito isso, muito aquilo, e eu não acho isso, sabe? Eu acho mais ou menos o que o Padre Leandro acha. Eu acho que esses jovens são sim mais sensíveis, e eu acho bom que eles sejam mais sensíveis. Eu acho ótimo que eles sejam mais humanos. Eu não vejo nada de mal nisso. Eu acho que, de alguma maneira, o fato da gente viver num mundo mais conectado, um mundo mais que se entende mais variado, existe sim dentro dele uma promessa de liberdade, usando a palavra da irmã Zenilde, né, uma promessa de liberdade maior e de uma vida melhor no momento em que a gente se põe numa situação, numa postura mais positiva, mais otimista, né, em relação a isso. Achar que algo está perdido, algo se perdeu da minha geração, porque, enfim, nós éramos, como é que eles usam? Nós éramos raiz e essa juventude é Nutella, né? Eu só percebo vantagens dessa geração em relação à minha. Eu vou falar dos geração anos 70, né? Ali, e que, de um modo geral, eles não estão presos às algumas correntes que a gente leva, alguns medos que nós trouxemos por muito tempo, e alguns, né, apesar de chegarem à idade madura, ainda carregam, né, alguns medos sobre a sua imagem, sobre a sua pessoa, assim, coisas, inseguranças, né, que nós carregamos, a minha geração ainda carrega, e que eles já conseguiram superar. Eles já conseguiram superar, né? Eles têm em sala de aula eles se acostumaram a ter em sala de aula, muitos jovens, a terem pessoas com deficiência, né, sendo colegas de pessoas, e se acostumaram e convivem bem com eles, e aproveitam e tiram proveito disso. A minha geração não, a minha geração era sectária, né? Lá para lá uns, para cá outros, né? E assim por diante. Eu tenho muita esperança, assim, na gurizada, né, na rapaziada, né, que está por vir, que está vindo aí. Acho que a cultura, o Papa está muito certo em apostar nessa cultura do encontro, trazer à tona essa cultura que é o encontro que eles querem. A cada encontro que eu faço, a cada retiro que eu vou, a cada vez que eu me encontro com essas pessoas, ainda me encontro, eu percebo que isso o outro ainda é esse universo a partilhar, né? No outro ainda é a melhor parte da vida pode ser o outro, né? A melhor parte pode ser estar com o outro, né? Não é só um inferno estar com o outro, pode ser o paraíso também estar com o outro, tá? Então é isso aí, é por aí que eu vejo, assim, eu tenho essa minha mensagem, se há um objeto, a minha prospecção seria nesse sentido, assim, de que eu percebo, sim, um upgrade, sim, do contrário do que muitos brincam de não achar. Na verdade, todos não só esperam, querem, como desejam esse upgrade para os seus próprios alunos ou filhos. Deixemos aqui, então, nos interpelar, né, por essa questão das gerações, da sabedoria própria de cada geração, né? Se a gente escuta a criança, a gente vê tanta essência e tanta genuinidade. Se a gente escuta o idoso, que já passou dos seus 60, 70 anos, é tanta sabedoria e é tanta essência, porque não tem mais nada a aparentar, ou já os medos, as questões já vai se declinando para o final e já tem uma sabedoria muito própria. E a geração, né, essas aprendizagens, eu acho que uma das coisas que a nossa geração pode entregar para essa geração que vem é o tônus emocional, né? Isso que o Padre Neymar trazia, é a força de vontade, é dizer que é possível, né, resistir, reagir, e que é possível ter resiliência, enfim, e criar essa força e esse tônus emocional, que essa geração traz uma sensibilidade bastante grande, mas também ela traz uma incerteza muito grande de como lidar com essas dores emocionais que às vezes nem sempre se dá conta, né? Padre Neymar.
Eu queria ouvir você também, irmã Zenilde, porque quem ajudou um monte a gente nessas nossas descobertas, nossas caminhadas conjuntas, não estou mentindo, né, Sabrina e Greco? O Padre Leandro eu conheço agora, né, mas depois tu vai ter que dar a tua palhinha também, né, irmã? Vou esperar isso com muita alegria, né? Eu acho que devemos também lembrar que tem alguém que nos encoraja, porque ele botou uma satisfação muito grande na missão, que para nós é uma palavra muito forte. Então, assim, olhar para o horizonte e pensar que a nossa presença aqui, de fato, é uma presença que tem sentido, que ela pode ser um diferencial, e ela foi criada para isso, para nós impulsiona muito, é uma força espiritual muito grande, como disse o Greco, como disse a Sabrina antes também, né? Que nos move a procurar caminhos, né? Que daqui a pouco a gente pode ser tomado por esse pessimismo de pensar que a vida não tem sentido, e aí, claro, a gente vai começar a pensar por que perpetuá-la, por que levá-la adiante. Agora, se num motivo de fé a gente procura o sentido nela, nós vamos encontrá-la porque foi colocado o sentido nela, né? Quem a criou, quem a sonhou, ele fez a gente nessa procura, e nessa procura a gente vai se realizando com os outros que também estão procurando o seu caminho, a sua história, tornando o todo, né, um lugar bonito, mas também de respeito ao caminho de cada um. Então, que a gente possa tomar a missão como impulso para a escolha, para as opções. Que a gente olhe as opções com um olhar positivo e, como que dizer assim, vem para cá, né? Que o mundo hoje nos provoca, nos chama, né? Vem para o meu caminho, vem para a minha rota. E que a gente possa se deixar conquistar por um caminho que vai se apresentar. E aí sim, como o Greco também diz, né? Perseverar. Perseverar faz parte também de decidir, né? Eu opto por apostar num caminho e me entregar a ele. Vale a pena apostar na missão e vale a pena aguardar a palavra da irmã Zenilde, que eu quero ouvir ela também. Neymar. Então, a Maiara aqui Pestana, nós cumprimentamos quem nos acompanha, né? A Carmen Nobre, belo debate, muitos ensinamentos, em especial para mim como mãe de uma jovem e um menino. O momento da escolha é de suma importância e de muitos questionamentos deles e como pais devemos assessorar. Esse é um desafio de ser pai, ser mãe, de adolescente, de jovem, de criança também, né, Sabrina e Rodrigo? Carmen Nobre, o Padre Leandro é uma bênção para a nossa paróquia e para o nosso grupo de jovens. O Wendel, boa noite, Carmen. Olha, estão se cumprimentando aqui. A Cassiane Ferreira, lá de Itajaí, né? Bate palmas. Wendel, extremo sul em peso. Né, Wendel? Carmen, boa noite, Wendel. Olha, a Carmen manda os coraçõezinhos. Ana Regina Gama, boa noite. Ana Regina, da Pastoral da Saúde, da Diocese de Taubaté, São Paulo. Boa noite, Ana Regina. Fernando Balancim, bate palmas. A Cassiana Ferreira, irmã Zenilde é mestra na escuta e no diálogo. Saudade de ti. Saudades, Cassi, que bom porque você nos acompanha. A irmã Elza Rodrigues, legal, muito minha amiga Ana Regina. Aqui está uma conversa entre eles mesmos. E o Tafarel, que grata satisfação tê-lo por aí, amigo. Que saudade, feliz em ter partilhado a vida ao lado de vocês. Isso aí, um abraço aí para o amigo Neymar, né? Sabrina, Rodrigo, irmã Elza Rodrigues, sábado, irmã Zenilde, Ana Regina e eu estaremos juntas em formação no Subregional da Aparecida. Isso mesmo, estaremos lá, né, irmã? Vamos conversar sobre a Pastoral da Saúde também, estaremos juntos. E a Camila aqui no Boa Noite. Boa noite, Camila. Então, nós já vamos para os nossos 1h16 e já vamos para nossas considerações finais. Aqui sempre deixando reverberar essa questão das opções na nossa vida. Mas antes de irmos para as considerações finais, nós temos a palavra da Sabrina, que faz o fechamento da nossa rodada.
Não, mas se é uma questão de tempo, eu sou muito prática nesse sentido, muito tempo de rádio. Mas se precisar poupar, pode poupar do meu, eu não vou para as considerações. Não, mas aqui segue, Tá, então às vezes chega até 2 horas, não tem problema. Não, o que eu queria aproveitar, então, para não encerrar essa participação, já que eu estou aqui com o meu esposo, para dar uma pincelada nessa opção, assim. Porque não é uma única escolha o casamento, né? Já que a gente também está aqui com 2 padres e né, uma religiosa e que demonstram essas opções e a perseverança nas suas caminhadas, a opção pela vida matrimonial não é uma escolha de altar, né? Ela é só a primeira escolha de entrada nesse processo do matrimônio. Mas muitas vezes quando a gente fala para casais, a questão que a gente coloca para falar do amor é a questão da vontade, de uma decisão, assim, eu quero estar casada, e eu escolhi estar casada com esta pessoa, né? Aliás, isso é uma das coisas que transforma em válido o matrimônio, porque se não for de livre, a liberdade, né? Que o padre Neymar falou, se não for por liberdade, eu posso inclusive anular esse sacramento. Ele não é válido se não for uma escolha livre. Então, estar casada é uma escolha minha e do Rodrigo, em dado momento de suas vidas, optaram pelo casamento, tivemos um longo processo de escolha, a gente namorou muito tempo, assim, porque essa escolha cruza com outras, queria terminar uma faculdade, queria se estabilizar no mercado de trabalho, então são escolhas que a gente foi fazendo e que, então, assim, o estar casado é uma escolha diária baseada numa grande escolha. Eu quero que isso dê certo. E para isso dar certo, o que eu tenho que fazer? Porque se a gente simplesmente estabelece que eu casei e a minha escolha foi feita e agora deixa rolar, não vai. Né? Não vai. Então, a gente está muito acostumado a investir tempo na qualificação profissional, na qualificação superior dos nossos estudos, a gente investe tempo no nosso corpo, a gente vai fazer academia. Quanto tempo a gente investe nos nossos relacionamentos, para qualificar os nossos relacionamentos? Então, claro que isso vale para todos os relacionamentos, mas muito especialmente para o relacionamento do matrimônio, que é exigente e que gera outras opções. Eu vou ter filhos, como eu vou educar esses filhos, como será essa formação? Existem até estudos que apontam que muitos casamentos terminam nos primeiros anos dos filhos, assim, né, da maternidade, da paternidade. Porque o cara que eu casei não tinha filhos, e de repente eu tô casado com um cara que tem filhas e reage a isso. E será que ele reage como eu imaginava que ele reagiria? Então, assim, enfatizando essa escolha que eu e o Rodrigo temos, e é uma escolha permanente, a gente conversa muito sobre isso, assim, acho que é algo a se trazer para a mesa, se trazer para os diálogos de quem pretende fazer essa opção, né, ou de quem está dentro dessa opção. Conversem sobre tudo, porque às vezes a gente leva conversas para fora, leva conversas para amigos, para conhecidos, para colegas de trabalho e não partilha com os mais interessados. E isso, inclusive, dentro da questão da carreira. Assim, eu, quando comecei a namorar o Rodrigo, eu era uma estudante de ensino médio. Daqui a pouco ele teve que conviver com uma que passou no vestibular para jornalismo. Então, depois ele, né, passou a conviver com uma jornalista mãe. E agora ele convive com uma graduanda de psicologia. Então, quantas Sabrinas já não passaram por esse relacionamento? Quantos Rodrigos? E a gente teve que fazer novas opções e novos contratos em relação a isso. Né? Então, eu não queria perder a oportunidade de falar também do casamento como uma opção continuada e um aprendizado continuado, e que a gente possa ser tolerante, né, a lidar com o outro. Porque às vezes, assim, o encontro com o outro, ele é fácil com aquelas pessoas que vão e vêm na nossa vida, né, nos nossos grupos, que a gente escolhe a hora que quer estar. Mas às vezes a gente assume opções bem importantes, talvez rígidas, como o casamento, ou como a maternidade e a paternidade, né? Eu não posso escolher, minha filha dá apetite, tá entrando na adolescência, né? Eu tô com uma de 6 e uma de 11, e eu tô tendo que aprender a lidar com isso, assim, eu tive a escolha de ser mãe, mas será que eu queria ser mãe de adolescente? Bom, eu não tenho total escolha, eu tenho a escolha de que mãe de adolescente eu vou ser. Então, pontuar também essas opções
que acarretam outras tantas e que a gente possa ser responsável nesse processo. Tem um termo que está se usando muito hoje em dia, que é protagonista. Quero ser protagonista da minha carreira, protagonista do meu meio, protagonista também dos meus relacionamentos. Então, não é o casamento que não deu certo. O que aconteceu que não deu? Comigo e com o outro. Claro, são sempre duas vontades, duas opções que têm que andar conjuminadas. E por isso que eu digo que roteiro traçado é roteiro compartilhado. Se eu simplesmente decidisse, agora eu vou fazer psicologia, vou ver para onde a vida me levar, ou quando eu era jornalista, o mercado de jornalismo é melhor em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, vou me embora. Se eu não compartilhar essas decisões com o Rodrigo, quando a gente se olhar, a gente se estranha, né? Então, compartilhar as decisões que aparentemente talvez não tenham nada a ver com relacionamento, é importante para que a gente possa manter essa opção, né? Então, essa conversa de opções que a gente precisa ter na vida, que eu queria também provocar para a gente lembrar. E essa conversa que nem é sempre tão fácil, né? Porque ela precisa ter tempo, ter espaço, ser sistematizado, porque senão a gente arranja um monte de desculpas para não se encontrar e não conversar, né? Rodrigo, eu sei que você tem uma música nessa perspectiva de casal, né? Você fez para Sabrina essa música, Rodrigo? Como é que foi? Fiz, claro, fiz essa música para Sabrina, assim, a música é a nossa canção de direito de resposta. Sim, não, essa música eu fiz para Sabrina, mas ela fala a palavra, ela tem no meio dela, né, uma música que para muitas pessoas ela foge do romântico, né? Eu acho que foi um grande acerto, né, fazer essa canção que é cantada em tantos casamentos, né? Será que deu um bug na internet? Como é que se diz? A vocação é o eco da opção, né? Ou é aquilo que está no entorno da opção, né? Aquilo que a gente encontra para poder optar, talvez. E ela fala dessa vocação aí e fala algumas palavras-chave aí que levam a essa necessidade do diálogo mesmo, né? Que é essa canção chamada Namorando. Veja, a palavra namorar, ela implica um aproximar-se de alguém, né? Eu acho que minha relação, nossa relação, minha e da Sabrina, ela é um eterno aproximar-se. A gente está se aproximando, tenta se aproximar de novo do outro, porque a gente vai mudando com o tempo. E se eu não posso contar com a aproximação que eu tive lá quando ela tinha 17 anos, que a gente se conheceu, né? Não se trata da mesma pessoa, apesar de ter muitas coisas, né, daquilo lá, o temperamento ainda é o mesmo, enfim, mas está madura, é outra pessoa que quer outras coisas, a gente tem que conversar. E eu vejo que é por aí, né? O investimento no diálogo é aí que, pelo menos para mim, que sou defensor público, e talvez seja aqui em Porto Alegre um dos caras que mais divorcia pessoas, sou um dos caras que mais faz petições de divórcio aqui, talvez numericamente na cidade. A gente percebe, assim, quando a gente conversa com as pessoas, que a coisa mais clara é que o que se perdeu ali foi o diálogo, né? Esse aí é o que há de mais fatal, né? Abrir-se mão de dizer, de falar. Canto agora a canção, irmã Zenilde? Pode ser? Vamos lá. Eu quero te entender, eu quero te levar para conhecer os vales do Senhor, aonde corre o leite, o mel e o amor. Eu quero a tua mão, fazer morada no teu coração. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé. Eu quero construir a estrada do futuro desde já.
eu quero me unir na bênção que o amigo vai nos dar. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração, essa minha vocação. Contigo, amor, não se acaba. Deus queira que assim eu possa amar, dar antes de receber, ter paciência e entender. Contigo, amor, não se acaba. Eu quero envelhecer, estando sempre aqui ao lado teu, contigo até o fim, contigo até quando Deus quiser. Os filhos por aí, e você sempre aqui ao lado meu. No fim será só eu, você e Deus. Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração, essa é minha vocação. Contigo, amor, não se acaba. Gratidão, e gratidão, que bom, né, a gente estar com vocês hoje, um casal, e aqui nós temos vocações diferentes, né, Padre Leandro religioso, Padre Neymar diocesano, são estilos, são padres, mas são estilos diferentes, um casal que passa por um processo de maturação em conjunto, passando pelas fases da vida, enfim, com os filhos, e não é tão trivial, né? Esses processos de transformação, de maturação, eles passam, precisam ser respeitados nos seus tempos e processos. Então, o objetivo dessa live era isso mesmo, nós estamos no mês de agosto, e dentro da tradição cristã católica, aqui nós comemoramos, lembramos as vocações no mês de agosto. A vocação do presbítero, como chama a nossa querida CNBB, né, o presbítero, o padre, e o presbítero, a pessoa que está a serviço, a vocação ao matrimônio no Dia dos Pais, da família, no terceiro domingo da vida consagrada religiosa, então o Padre Leandro que vive, que é salesiano e que é da vida consagrada, eu que sou salesiana e que pertencemos à vida consagrada religiosa, e no próximo domingo nós rezamos e confraternizamos, celebramos com a vida do leigo, dos que prestam serviço na comunidade de fé também, como leigos, como gente que aproveita aí para maturar sua fé através do serviço na comunidade. E assim nós vamos chegando então ao final dessa live, Padre Neymar. Você pediu para eu falar, né? Mas é que vocês falaram, vocês trouxeram tantas questões aqui significativas, que vamos deixar isso calar no nosso coração e dizer assim para vocês que é uma grata satisfação tê-los aqui nesse espaço do Centro Universitário Teresa d'Ávila, nos ajudando a pensar sobre as opções. E realmente, ao falarmos de opções, é sempre o desafio de todo momento, de toda hora e de todo instante. E se eu fosse aqui dizer uma coisa, eu vou repetir aquilo que geralmente eu começo a live, eu termino a live dizendo: viver o instante. Viver o instante, procurarmos estarmos sempre no instante, para que o passado, ele não esteja presente no nosso presente e não permitindo que eu viva o amanhã.
Então, e nós falávamos aqui numa live, se a gente olha para o passado, é com uma certa arzinho de depressão, de culpa, de ressentimento por aquilo que nós não vivemos o suficiente. Ou então ficamos presos no passado. Ou olhamos para o futuro, vivendo ansiosos, correndo atrás daquilo que nem sabemos ainda o que vai acontecer, e deixamos de viver o presente. E viver no presente é a condição para vivermos no amanhã, que sem o hoje, o amanhã não existiria do jeito que será. Então, vamos deixar aqui para que a nossa opção, diante de qualquer questão, seja viver o presente, sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem expectativa. E eu acredito que quando a gente chegar nesse estágio, nós não vamos ficar cobrando de ninguém, nem nos cobrando, nem nos culpando e nem culpando a ninguém. Viver concordando com a vida como ela é, viver concordando com o instante, com as pessoas, com os fatos, com os acontecimentos, como são naquele instante, fugindo um pouco do lugar do julgamento, né? Então, para não dizer que eu não disse nada, mas eu já disse, reverberei aqui, né? Aqui, quando eu olho o nome alemão, eu já sei que é lá para o Padre Neymar. Então, a Emanuele vai dizer aqui, oi, Padre Neymar. Em sintonia, shalom. O Juan, salutos, Padre Leandro. A Carmen continua, o matrimônio é a liberdade de todos os dias escolher estar ao lado do outro. A Emanuele ainda continua, salve padre. A Camila Kine, excelente colocação sobre o casamento. É linda essa canção. Wendel, de quantos bons relacionamentos tua canção participa? Ação do Espírito Santo. E a Ana Regina Gama, linda canção. Vamos então para as nossas considerações finais, sempre aqui cumprimentando a Padaria Princesa, o seu Júnior e a Patrícia que nos acompanham, também o restaurante Central, a Adega Central de Lorena, com seus vinhos, enfim, e o vinho com a marca própria aqui da cidade de Lorena. Então nós agradecemos os apoiadores, nós agradecemos a Inova, a todos os ouvintes da Rádio Inova FM 107.3. Esta live reprisa novamente na próxima terça-feira, às 20 horas. Então, você pode ainda acompanhar, você que pegou parte desta live. Também você que gostaria de acompanhar, olhar, rever, quantas vezes for necessário, você pode acessar pelo YouTube da TV Unifateia. E quem nos acompanha também pela Inspetoria Nossa Senhora Aparecida, pela página do Facebook, nossos agradecimentos. E agora a Inspetoria Nossa Senhora Aparecida de Uruguaiana ao Mato Grosso do Sul. Então, essa extensão grande. Padre Leandro Pinheiro, suas considerações finais. Muito bem. Nós falamos muito de escolhas e nós estamos com o olhar e o coração lá no projeto de vida, né? E olhar o projeto de vida é olhar para uma realidade que é múltipla. A gente pensa na nossa espiritualidade, na nossa opção vocacional, a gente pensa no nosso trabalho, a gente pensa no nosso ser humano completo. Então, como encerramento de tudo isso, eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos jovens, né? Tem tantos jovens acompanhando. Greco, tem um fã-clube teu em Rio Grande, tu vai ter que vir aparecer aqui para fazer um show, viu? A galera tá pedindo um monte de música. Mas, sobretudo, para os jovens que nos acompanham, deixem-se acompanhar e procurem ajuda no seu acompanhamento. Falar da nossa vida, falar do nosso futuro, falar do nosso projeto, é falar do grande presente que nós recebemos de Deus, que é a nossa vida, né? E esse presente precisa ser muito bem cuidado, precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Então, que a gente possa, enquanto adultos, sermos esses referenciais, essas mãos amigas que ajudam os jovens a fazerem e a construir o seu projeto de vida. E que os jovens possam encontrar nessa grande rede de apoio essa ajuda, esse carinho, esse coração e esse olhar bondoso de quem aposta nessa geração, de quem aposta que o futuro se constrói agora em quem já está fazendo e vivendo. Então, que nós possamos, de fato, estarmos muito sintonizados. E o nosso fundador, né, Irmã Zenilde, sempre falava desse carinho, desse cuidado com a juventude, né? Não porque eles são o futuro,
mas porque são o nosso presente de hoje. E é de hoje que nós os cuidamos, de hoje que nós os amamos, de hoje que nós fazemos deles o centro da nossa vida. Gratidão, Padre Leandro, gratidão pela sua presença e participação aqui. Vamos marcar para a próxima participação, né? Sempre a gente deixa em aberto. Aqui é um conjunto em aberto. Participou, já fica o convite em aberto. Greco. As considerações finais aqui, primeiramente, assim, agradecer por estar participando desse programa aqui, esse espaço, esse momento de partilha, né, que a gente teve aqui com todo mundo aqui, cada um, assim, absorver as coisas do momento, né, sem ter grandes preparos, né, filosóficos antecipados, mas sim, aprender aquilo que veio à tona mais aqui. Isso gostei muito. E se é para deixar uma mensagem, uma consideração final importante, assim, é nesse sentido da opção, né, que eu acho que a gente, quanto mais a gente assume, né, o nosso encargo de optar, né, que é um encargo, que ele pode ser, ele pode ter suas dificuldades, mas a gente vai resgatar a nossa verdade, o nosso humano, né? Quanto menos a gente fizer isso, mais deixar que as circunstâncias obriguem as nossas opções ou optem por nós, né? A gente está indo no caminho contrário, mas que a gente possa ter o discernimento e a liberdade para achar as nossas verdadeiras opções com a ajuda, né, que a gente puder. Gratidão, Rodrigo Greco. E se você puder preparar a música do palhaço solicitada aqui para o final, para a gente terminar a live, lhe agradeço. Gratidão por ter estado conosco. Vamos marcar um dia para falarmos sobre defensoria pública, essa realidade? Pode ser? Gratidão, viu? Padre Neymar, que grata satisfação revê-lo, que grata satisfação estar com você novamente. Trabalhamos tantos anos juntos, né, Padre Neymar? E eu sou muito agradecido pelo nosso tempo de trabalho conjunto. Essa semana estive lá na CNBB, hoje o Padre Neylor está por lá, meu irmão. E foi muito bom para rever e retomar e lembrar tantas pessoas que encontramos juntos no Serviço de Evangelização da Juventude aqui do Rio Grande do Sul. E aqui de Estrela eu quero dizer a todos vocês, né, a Sabrina, ao Greco, ao Padre Leandro, que é uma imensa alegria. Eu peço perdão que eu cheguei atrasado, né? É que eu não estou acostumado, na missa o padre nunca chega atrasado, né? Então aqui não pude escolher o horário, estava correndo de um compromisso a outro. E eu gostaria de deixar como impulso para a gente encerrar aqui o verbo sonhar, que ajuda, estimula a tomar as decisões, porque até as decisões erradas, dentro de uma caminhada de fé, tem sua missão, tem o seu sentido, né? O bonito é a gente apostar, e quando a gente sonha, quando a gente projeta sempre uma vida melhor, a gente tem coragem para tomar uma decisão, que é tão bom, né? O triste é não decidir, o triste é não optar. Então, que os sonhos possam ser o maior mote, o maior impulsionador das nossas grandes decisões. Porque quem acredita, quem nos deu a vida, acredita muito na vida da gente, e ele sonha conosco também. Então, que a gente possa também espalhar os sonhos e ajudar também as gerações novas também a sonhar. Creio que é muito importante isso. Gratidão, Padre Neymar, fica aqui então para reverberar o sonho. E para o Padre Neymar chegar atrasado, quem conhece, não é normal dos alemães, né? Nem do Padre Neymar, sempre pode sair 5 minutos antes, né, Neymar? Mas chegar atrasado, não. Sabrina Tomasi. Eu fico muito feliz com o encontro, mais uma vez. Obrigada, irmã Zenilde, porque a gente sempre sai cheio de novas ideias, né, e cheio de conexões e com mais sonhos, inclusive. E não posso deixar de olhar o Padre Neymar e me lembrar de um palco diante de 40 mil jovens. E eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim, né, certamente está entre eles. E foi um grande desafio que foi a preparação, né, na JMJ do Bote Fé de Santa Maria.
E isso eu uso, então, para fazer o fechamento, que é o expor-se, né, ao erro. Assim, acho que o Padre Neymar pincelou isso ao dizer que às vezes a gente toma opções, tem decisões erradas e faz parte. Então, decidir é difícil, né? A gente falou aqui muito do grupo, assim, busquem os outros, exponham-se a dizer das suas inseguranças, das suas angústias e das suas dúvidas, porque às vezes os outros nos ajudam a desconstruir os nossos monstros e expor seu erro, né? Estar naquele palco foi uma exposição. Deu tudo certo, mas poderia não ter dado. Eram pessoas que pouco, né, se conheciam naquela condição, e a coisa fluiu. E fico pensando no podcast Âncora de Carreira, né, que era um projeto inicialmente de rádio. Não houve abertura de portas para isso em dado momento, e daí nasceu uma busca de conhecer o que era podcast, montar como podcast, me expor a fazer um podcast e dar errado. E está no segundo ano, e quando o Padre Neymar falou de sonhar, quando poderia eu sonhar que a Rádio I9 FM de Lorena, no interior de São Paulo, passaria a retransmitir um podcast, né, que nasceu como um sonho tão particular e pequeno. Então, o expor-se para dar certo ou errado é importante para que a gente possa evoluir, avançar e se desenvolver, né? A gente não é só feito de sucesso, a gente é feito de fracasso. Então, a gente tem que olhar o fracasso para poder aprender e seguir adiante, não nos recolhermos a ele, né? Então, essa é minha consideração final, assim, exponham-se e permitam-se errar. Eu não sou dessa cultura, eu estou me esforçando para aceitar os meus erros e compartilho com vocês. Então, é esse aprendizado, aprender a aceitar que a gente erra, e não tem nada mais humano do que isso. Obrigada pelo convite mais uma vez. Gratidão, Sabrina, é sempre bom compartilhar com você nas nossas rodas de conversa, sejam elas quais foram. Então, gratidão pelo seu sim, por estar aqui conosco hoje. E sem dúvidas, né? É como poeta, é como horizonte. Viu o horizonte, quanto mais caminho, mais longe o horizonte fica, mas ele não sai de lá, ele está lá. É preciso permanecer caminhando, permanecer andando, sempre esperançando, né? Paulo Freire vai trazer o verbo esperançar. O nosso reitor Mor nos convida neste ano, né, Padre Leandro, a pautarmos a esperança como um grande delineador de nossas opções. E o Padre Neymar traz aqui essa dimensão do sonho, né? É preciso recuperar o sonho. Parece que a gente achou, determinado tempo, que o sonho estava fora de moda. Não, o sonho está na moda, e quanto mais a gente sonha, mais a gente tem a esperança, mais a gente consegue se manter a caminho, porque a esperança permite até recuperar a fé, né? Se eu posso perder tudo, mas se eu tenho esperança, eu recomeço todos os dias, todas as vezes, a cada momento. E aqui nós vamos deixando os nossos cumprimentos. Então a Regina aqui cumprimenta a Cassiana, a música mais salesiana fora dos muros salesianos. A Laura Matos, amo a música do palhaço, a atração dos oratórios salesianos. Olha só, Laura, não sabia disso. Gratidão por essa inovação aqui, essa novidade. E o Miguel Palma, lá de São José dos Campos. Boa noite, Miguel. Que bom que você está aí. O Wendel, o oratório festivo da MJ, usou a música do palhaço como grande momento da oração. Ótimo, então nós vamos terminar essa live ao som da música do palhaço. E mais uma vez a nossa gratidão a todos que nos acompanharam pela Inova FM 107.3, a emissora de Lorena, situada aqui dentro nas dependências do Centro Universitário Teresa d'Ávila. E também nós agradecemos os que nos acompanham pelo Facebook da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida, pelo YouTube da TV Unifateia. Gente querida, gratidão, que bom ter estado com vocês, podemos nos encontrar logo mais nos bastidores. Mais um abraço a todos os que nos acompanharam. Na próxima semana, não percam a live da quinta-feira às 20 horas. Nós estaremos falando sobre inteligência sistêmica nas organizações, e nada mais, nada menos com o Décio, ele que é um médico e que é um empresário e que tem favorecido muito essa visão sistêmica nas organizações. E também teremos a Marisa Canada, diretora de RH, juntamente com a Vanessa, que também é da área sistêmica. Próxima semana,
A questão é sobre a questão é sistêmica, olhando para os sistemas, tanto familiares, pessoais e organizacionais. Boa noite a todos e a todas. Preste atenção nessa história que eu vou lhe contar. Essa história que eu conto é pra fazer pensar. No altar da igreja um belo dia chegou sacristão com a vassoura, pá e o pano pra limpar o chão. E lá chegando encontrou um palhaço a brincar, equilibrando uma bola com seu calcanhar. E entre risos o palhaço escorregou no chão. E terminando a cambalhota, viu o sacristão. Mas que vergonha, o que é isso? Disse o sacristão. Onde se viu fazer bagunça, que lhe disse então. Mas o palhaço sorriu e disse a cantar: eu sou o palhaço e brincando é que eu sei rezar. Como você, o que tenho pra oferecer? Igual a você, o melhor para oferecer. Pra Deus. E essa palavra então por fim calou o sacristão. E ele lembrou que o melhor se dá de coração. E o palhaço alegremente assim se despediu. Em uma pirueta louca, um pulo ele partiu. Mas o que nem sacristão e nem palhaço viu é que a imagem do menino Jesus sorriu. Como você, o que tenho pra oferecer? Igual a você, o melhor para oferecer. Pra